Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma gloriosa oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Quero agradecer aqui ao nosso pastor Dário, ao convite, ao mesmo que me fez, ainda que em cima da hora, mas louvamos a Deus pela honra ao qual mesmo tem nos depositado nesta noite. Estou alegre pela presença de cada ministro, obreiros da Casa do Senhor, qual já conhecemos, mas nesta noite o maior objetivo é a proclamação do Evangelho. A nossa mocidade já teve hoje à tarde comungando aí com os nossos jovens e com o nosso pastor. E eu confesso aos irmãos, o corpo está um pouco debilitado, trabalhamos o dia todo, até as 6 horas da noite ainda estava trabalhando, mas não poderia deixar de honrar este convite. Não vim nesta noite não porque estaria pregando, mas porque a maior oportunidade que nós temos é de servirmos ao Senhor e dizer que Ele é grande na nossa vida. Eu quero convidar assim a todos os presentes para se impulso de pé nesta noite, com reverência à palavra de Deus. Estamos nesta cruzada evangelística e a mensagem nesta noite é uma mensagem salvífica, é uma mensagem até mesmo conhecida de todos e até mesmo corriqueira essa mensagem dentro dos templos. Mas eu quero ministrar e não vou ser enfadonho aos ouvidos dos irmãos, mas serei enfático naquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Abramos a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15, versículo de número 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Glórias a Deus. É um culto que eu amo, é um culto que, aonde começou a minha chamada, foi culto evangelístico. Mas não era assim não, irmão, porque aqui está uma benção, está em cima de um carro, às vezes é em palanque, né? A gente evangelizava era dentro do morro. Subindo escadaria, descendo escadaria, tiro vai, tiro vem, e a gente pregando, dizendo que Jesus salva, cura, liberta e leva para a glória, ali no estado do Rio de Janeiro. Então, para mim é sempre motivo de alegria. Eu amo mais pregar ao ar livre do que pregar dentro de igreja. Eu amo mais pregar ao ar livre, porque a gente está ganhando alma para o Senhor. Dentro da igreja a gente tem que pregar a doutrina mesmo, é fazer os crentes realmente aprender e morar no céu. Agora aqui fora a gente prega a salvação. Amém, irmão? Amém. Então nesta noite, a mensagem nesta noite vai, claro que vai adentrar o seu coração, mas o objetivo maior aqui é pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Amém? E eu quero trazer essa mensagem, né, como Deus tem colocado o tema ao meu coração, retornando à casa do Pai. Amém? É o tema nesta noite. Retornando a casa do Pai. E diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe mais certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrabas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.
Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Querido Deus e eterno Pai, glorioso Senhor, nesta noite, Pai querido, é uma noite profética, Pai querido, aonde estamos para, ó Pai amado, anunciar, Senhor, as boas novas. Em meio, ó Pai querido, uma decadência humana, em meio, ó Pai querido, a tantas dificuldades, Senhor, e tantas formas ilusórias, ó Pai, que tem levado muitos, ó Senhor, tornar-se filho pródigo, Senhor. Mas nessa noite o Senhor tem poder, mediante a Tua palavra, Senhor, e assim, ó Pai, impulsionado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai querido, levar a mensagem, Senhor, aquele coração contrito, aquele coração abatido, aquela vida, Pai amado, que muitas das vezes, Senhor, está pensando em tirar a sua própria vida, achando que não tem mais solução, achando, Pai querido, que a trajetória findou. Mas nesta noite, Pai amado, como ministro do Evangelho, Senhor, eu profetizo, Pai querido, eu profetizo salvação, eu profetizo, Pai, restituição, eu profetizo nesta noite, Pai querido, que vida, Senhor, seja alcançado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Poder sentar em nome de Jesus? Confesso aos irmãos que a minha voz está um pouco embargada. O tempo é quente, a gente nordestino, né? Ainda que suporte um pouco o calor, mas a gente acaba tendo alguns contratempos na voz. Começamos a fazer extravagância de um pouquinho de água gelada, a não dizer gelo puro, e aí acaba afetando a nossa voz. Mas eu acredito que a mensagem nesta noite vai ser curta, mas vai ser objetiva. Nós não estaremos aqui cansando os irmãos e aqueles que nos ouvem. Queridos irmãos, precisamos entender esta mensagem. Retornando ou voltando à casa do Pai, nenhuma mensagem de Jesus ela foi aleatória, nenhuma mensagem de Jesus ela foi por acaso, nenhuma mensagem de Cristo foi sem objetivo. Jesus ele chegou nessa região e começou a pregar o Evangelho, e começou comendo com pecadores, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que a visão dos fariseus e saduceus e dos anciões da época eram homens que não tinham direito da salvação e da vida eterna. Eram homens que estavam excluídos e que precisavam continuar excluídos da sociedade, a sociedade judaica. Jesus ele começa agora a falar por parábola. Ele começa a falar de uma forma muito simples, que às vezes queremos ser até um grande pregadores, às vezes queremos colocar a nossa hermenêutica, queremos muitas das vezes expor que somos conhecedor das Santas Escrituras. E Jesus ele era tão simples para falar com as pessoas, ele era tão humilde para falar com as pessoas. Ele estava sentado, não sei o que, se numa cadeira, eu não sei se ele estava sentado ali no chão, se tinha algum tapete. Eu só sei que a multidão estava o cercando, e ele conversando com aquela multidão, dizendo: ei, é preciso vocês se arrepender, é preciso vocês deixar a arrogância, é preciso você deixar a prepotência, é preciso você deixar o adultério, o roubo, a mentira, o engano. É preciso vocês abandonar essa prática e voltar para o Senhor. É preciso vocês se reconciliar com Deus de Israel. Aleluia. E de repente os fariseus chegam e olham para Jesus e dizem: está comendo com pecadores, está bebendo com pecadores, conversando, recebendo pecadores em sua casa. E Jesus ele diz, e ele começa falando da primeira parábola, a ovelha e a dracma perdida. Ele diz: quem é aquele que tem 100 ovelhas
e perdendo uma não deixa 99 no aprisco, e não vai à busca daquela que se perdeu, daquela que está extraviada, daquela que não tem mais solução, daquela que está esquecida lá no matagal, e ali ele agora começa a dizer: olha, ele vai, o bom pastor vai à busca daquela ovelha, e quando a encontra, cheia de carrapicho, cheia de problema, cheia de macela, ele coloca no seu ombro, e ele traz para a sua casa, e ele diz: olha, encontrei a ovelha perdida. Há muita gente que está preocupado com aqueles que estão dentro da igreja, mas Jesus está preocupado com aqueles que estão fora da igreja. Estamos em um período muito caótico, principalmente do nosso Brasil e do nosso estado de Pernambuco. Todo ano é a festa da carnalidade, é o carnaval. Mas muitas das vezes nós emprestamos a nossa boca ao diabo para condenar com palavras, para tentar atacar aqueles que estão lá festejando essa festa maléfica. Mas esquecemos que um dia estávamos lá, eu, pastor Aminadab, estava lá brincando os 4 dias, e ainda procurava mais um restinho da poeira que sobrava em outra cidade.